Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Êxodo 33, versículo 7 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Era um tempo onde Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. Eles estão no Êxodo, eles estão indo para a terra prometida. Mas Moisés era o único que tinha acesso à direção de Deus. O texto que a gente leu mostra que somente Moisés podia entrar na tenda para falar face a face com Deus, como com quem falava como um amigo. Somente Moisés tinha a direção, somente ele estava face a face com o Senhor, somente Moisés podia experimentar a glória de Deus que estava presente dentro da tenda. O povo, como a gente leu, ficava em pé, fora, cada um fora de sua tenda, olhando o que estava acontecendo, olhando Moisés entrar, conversar com Deus e sair de lá com a direção. Eu fico imaginando, eu me coloquei no lugar, em pé, lá fora, olhando, pensando, meu Deus, como será que é lá dentro? Como será que é falar face a face com Deus dentro da tenda? O que será que eles estão conversando? O que será que Deus está falando para ele? Como será que é o ambiente lá dentro? Mas só Moisés podia viver isso. E o povo ficava em pé do lado de fora, esperando a direção de Deus, para que então eles continuassem. Jesus, quando morreu na cruz, ele veio para tornar acessível a nossa entrada na tenda. Ele tornou possível a nossa comunhão com Deus. Agora não apenas Moisés pode entrar na tenda, mas eu e você também podemos. Nós podemos experimentar a glória de Deus. Mas sabe o que é triste? Que o acesso é livre. Jesus veio, Jesus morreu. Esse acesso é para mim e para você. Mas é triste ver ainda hoje muitas pessoas fora, somente observando. Imaginando como é estar na presença de Deus. Imaginando como é orar e conversar com o Senhor. Imaginando como é ter a direção de Deus. Imaginando como é ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas vendo alguém ter experiência com Deus, vendo alguém caminhar com Deus, alguém experimentar a glória de Deus, muitas vezes alguém pedir a direção para Deus e trazer essa direção. O acesso é livre, mas infelizmente muitas pessoas ainda não querem estar dentro da tenda. Essa tenda, pastora, é onde? Essa tenda pode ser onde você quiser. Porque a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando de intimidade. A tenda pode ser no seu quarto, a tenda pode ser no banheiro, a tenda pode ser na cozinha, a tenda pode ser no carro. O importante é você entrar na tenda todos os dias para falar com Deus face a face.
para ter a direção de Deus, para experimentar a glória de Deus. Foi o tempo em que eu podia ficar 2 horas num quarto. Foi um tempo muito importante na minha vida. Porque de lá saíram muitas direções. Mas a família vai aumentando, vai crescendo. Os compromissos, o chamado, o propósito. Eu não posso deixar de entrar na tenda. Mas Deus vai nos dando estratégias. Tem dia que é no quarto, tem dia que é no banheiro. Anteontem, terça-feira, na nossa folga, eu fazendo comida. O pastor chegou, estava chorando, lavando louça e fazendo comida. Eu falei, amor do céu, eu vi-o encorajadas. Enquanto eu perguntava, Senhor, como vai ser? Ele ia me dando as cenas. E ele chegou e eu chorava. Eu falei, eu vi, ele me mostrou. Spoiler para você, vai ser demais. Para a glória dele. Ele foi mostrando. E eu fiquei tão feliz. Porque eu estava ali, aberta. Tendo um encontro com ele, dizendo, Senhor, mostra-me a direção. Como vai ser? O que vai ser? O que eu preciso dizer? O que precisamos fazer? E ele foi falando. No carro, quantas vezes, conversando, pedindo a direção, sentindo a presença de Deus. Então você pode fazer, atenda. Você pode se encontrar com Deus. Porque não é um ritual. Não é um ritual, eu vou entrar, eu vou me ajoelhar, eu vou abrir, eu vou fazer. É o Pai, é intimidade. A gente leu lá que Moisés falava como se falasse com um amigo. Você tem ritual para falar com amigo? Com a amiga? Você não tem. Você começa a falar. Porque tem intimidade, tem amor. É isso que Deus quer de nós. Na tenda do encontro, saem os melhores diálogos. As orações. Às vezes eu ainda ouço a pessoa falando, pastor, eu não sei orar. Eu falo, faça só conversa. Se tiver, senta do lado. Começa a contar. O que você fala para mim, fala para Deus. Os diálogos são os melhores. E todas as direções para a nossa vida, a gente recebe. Quando estamos encontrando o Senhor. No lugar de encontro, no lugar de intimidade. No lugar onde a gente pode experimentar a glória de Deus. Essa semana mesmo, eu conversei com algumas pessoas. E eu disse para elas, vocês precisam buscar a direção específica. Eu posso te direcionar até um ponto, mas eu não sei o que Deus tem. Porque Ele conhece você e a sua família por completo. Deus é o Deus da estratégia, Deus é o Deus do novo, Deus é o Deus da restauração. Eu falei, essa direção específica é na tenda do encontro. É você e Deus perguntando, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Quando eu devo fazer? E o que eu preciso fazer? Ou não fazer? Porque às vezes a gente não precisa fazer nada. Às vezes a gente tem que apenas esperar no Senhor. Mas essa coisa tão singular de cada um de nós, porque Deus ele é específico, a gente só consegue face a face com o Senhor. É uma direção específica. Na tenda você conhece a vontade de Deus. Na tenda do encontro você é restaurada, você é curado. Na tenda, lá você vê o que ninguém vê. A gente cantou aqui que nós não caminhamos pelo que nós vemos. Então quando você entra para se encontrar, quando você tem o seu momento com Deus, eu vi-o encorajadas pela fé. Os meus olhos não viram, mas os meus olhos espirituais, porque é o sobrenatural. Quando você fica fora, em pé, só observando, você vê aquilo com os teus olhos naturais. Mas quando você entra para a presença de Deus, quando você entra para descobrir o que Ele tem, você consegue ver com os olhos sobrenaturais. Porque ainda não aconteceu, porque ainda não é real no mundo aqui, mas já é no mundo espiritual. E como é bom enxergar antes.
Porque quando está acontecendo é uma confirmação de que a gente precisa o quê? Continuar se encontrando com o Senhor, buscando a direção e fazendo exatamente aquilo que Ele manda a gente fazer. Então lá você consegue ver o que ninguém vê, você consegue ver o sobrenatural. Lá a nossa intimidade cresce dia após dia. Eu quero ler agora o diálogo de Moisés dentro da tenda. Presta atenção, olha que diálogo. Êxodo 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Olha o que ele conversou com Deus dentro da tenda. Moisés disse: revela-me o teu propósito para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Deus diz para ele: eu te conheço pelo nome e eu vou te acompanhar e vou te dar descanso. Ele está dizendo: eu conheço você antes de você nascer, e nessa caminhada que eu estou te dando a direção, eu vou te dar o descanso que você precisa. Mas você precisa caminhar. Aí Moisés vem: mas se o Senhor não for comigo, nem saio daqui. O que é isso? Deus, se isso aqui não está na tua vontade, eu não saio do lugar. Porque eu só vou fazer alguma coisa, só vou tomar uma direção se o Senhor estiver comigo. Porque se o Senhor não estiver comigo, nada vai acontecer. E Deus fala: farei o que você me pedes, porque eu tenho me agradado de você. E isso não tem a ver com a gente, isso tem a ver com Ele. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa, eu falei assim: como a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente merece. A gente recebe porque Ele é Deus. Porque ninguém merece nada. Ele faz não porque a gente faz, porque se Ele faz, porque é claro que a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. Mas eu estou dizendo que às vezes Deus surpreende a gente, mesmo a gente sendo tão falho. Aí você fala: então eu vou fazer. A gente às vezes quer surpreender Deus e a gente não consegue. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Porque quando a gente acha que vai surpreender Ele, Ele vem e surpreende a gente ainda mais. Por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele é Deus. Não porque a gente está fazendo alguma coisa. É um privilégio poder fazer alguma coisa para Ele. É um privilégio poder fazer parte da expansão do reino. Fazer parte do reino de Deus. Mas tudo que Ele faz é porque Ele é Deus. E aí Moisés fala para ele: então, olha o pedido de Moisés. Na tenda, o pedido da gente muda. Ele diz: eu peço-te que mostre-me a tua glória. Muito mais do que a direção, ele queria ver a glória de Deus. Então Deus fala: diante de você, eu farei passar toda a minha bondade e proclamarei o meu nome. Quando a gente entra na tenda, a gente deseja ver a glória do Senhor. A gente experimenta a intimidade, a comunhão,
a presença em todo o percurso do cumprimento do propósito que Ele tem para nós. E esse pacote de tudo isso é acompanhado da bondade de Deus. Então o que você está esperando? Se você ainda está de fora só observando, nessa noite o meu conselho para você é: entra, experimenta. Conheça Deus de uma maneira diferente. Ele é teu pai, mas Ele também é teu amigo. E Ele tem a direção certa para você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigada porque mesmo a gente sendo tão falho, sendo tão pequeno, Senhor, não sendo merecedores de nada, o Senhor cuida da gente. O Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor tem se agradado de nós. Por isso o Senhor trouxe essa palavra dizendo: venha se encontrar comigo. Eu tenho a direção certa para você. Não tenha medo. Não fique fora da tenda. Entra porque o novo está dentro, não está fora. Aquilo que os seus olhos não viram está dentro, não está fora. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a enxergar além. Ajuda-nos a enxergar sempre com os olhos da fé. Nos dê ousadia, nos dê coragem. Nós queremos te conhecer cada dia mais face a face. Que toda frieza espiritual, que toda resistência caia por terra. E que direções sejam dadas nessa noite. Que vidas sejam mudadas e transformadas, que famílias sejam transformadas, que rotas sejam recalculadas, Pai. Obrigada porque o Senhor nos permite essa comunhão. Obrigada, Jesus, por ter feito esse sacrifício e ter tornado de novo possível o acesso ao Senhor. Obrigada porque podemos ter acesso ao Senhor. Obrigada porque podemos chamar o Senhor de Pai. Podemos chamar o Senhor de amigo. Porque é assim que o Senhor se mostra. Em teu nome, Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.